Doutora, inclusive a alimentação, ela influencia, né? Tanto para ajudar a amenizar os sintomas da TPM, por exemplo, que é a tensão pré-menstrual, ou até na menopausa. Geralmente a mulher fica com muita vontade de comer doce quando está com TPM. Influencia, é tudo influência dos hormônios, né? Tudo influência dos hormônios. E assim, quando a gente ainda não está na menopausa nem na perimenopausa, né? A mulher é embebecida pelo estradiol e pela progesterona. Quando a gente começa já a entrar na perimenopausa, que é a partir dos 40 anos, e é um marco. Então, assim, não é hoje em dia, até tem mulheres que entram antes. Hoje em dia, a gente já está começando a clinicar já com 35 anos, mulheres entrando já na perimenopausa, porque já começa com estilo de vida, a alimentação. A alimentação, ela é a base. Não adianta. Se a gente não tem uma alimentação adequada, tanto antes, tanto na TPM, quanto na perimenopausa, quanto na menopausa, não adianta. Não tem como. A alimentação é a base. Então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer? Não. A gente tem que comer o mais certo possível, né? Muito industrializado, fast food, esse tipo de comida, principalmente para a mulher, não tem como. Então a gente vai de novo naquela assim, a comida mais natural, né? Legumes, verduras, as proteínas, que isso interfere muito, não tem jeito, junto com o estilo de vida. Isso daí faz com que a mulher chegue na perimenopausa mais cedo, ou se já está na menopausa, né? Como que a gente vai cuidar da mulher na menopausa se não cuidar primeiro da base? A base tem que estar limpa. E é a alimentação. É a alimentação, é o sono, é a hidratação. Essa é a base, não tem como. A gente tem que começar por aí. A alimentação imagina uma coisa que é inegociável. É isso, alimentação. E se há essas influências externas, começando pela alimentação, aí vem o estilo de vida, influencia no humor e tal, deve haver também uma explicação provavelmente espiritual ou energética para essas oscilações, né? Tanto na TPM quanto na menopausa, que a gente fala muito na menopausa ou TPM, mas essas oscilações são os hormônios aí agindo, né? Então deve ser o quê? Alguma influência espiritual nos hormônios? Eu não vou dizer que uma influência espiritual, Joyce, porém, a gente sabe que o que é o hormônio? É uma manifestação bioquímica, física, do quê? De manifestações sutis que acontecem no nosso cérebro. Nós vamos recebendo determinadas frequências vibratórias. A ciência tem descoberto cada vez mais o uso de determinadas frequências, determinados sons, determinadas energias, que é o grande caminho da medicina do futuro, trabalhar com esse tipo de coisa. E o que acaba acontecendo? Dependendo daquilo que você se alimenta, e aí, como disse a doutora, é a base de tudo. Agora, lembre, alimento não é apenas aquilo que a gente coloca na boca, não. Os olhos também se alimentam, os ouvidos, a audição também alimenta. Os nossos sentidos, de um modo geral, eles todos passam por um processo de alimentação. E se esse alimento que você recebe não é de boa qualidade, se ele não tem uma característica, vamos dizer, positiva, no sentido de melhorar, de evoluir, o que vai se manifestar em termos hormonais dentro de seu corpo vai ser uma coisa muito ruim. Por isso que você vai ficar doente. A gente vê uma quantidade absurda de jovens, aí eu estou falando de meninos, de meninas, tal, que acabam morrendo muito cedo, muito antes da hora, até por causa de vibração, de, sei lá, de balada. Não é só de coisa que bebeu, que consumiu, mas todo aquele barulho, toda aquela vibração, toda aquela, enfim, aquela frequência alterada mexeu com os hormônios. Então, preste atenção. Não é apenas, é o encosto, é o espírito ruim. Não, são os ambientes que você frequenta. Muito cuidado com os alimentos que a gente consome, que a gente ingere. Doutora, veja só, o ciclo menstrual, ele tem a mesma duração média aí do ciclo da lua, né?
Ele tem a mesma duração e, assim, é por semelhança, né? Tem até alguns estudos já que já estudaram o ciclo menstrual com o ciclo da lua. Mas, assim, por a mulher ser cíclica, né? Assim, bioquímica, nós somos, assim, movidas pelo estradiol, pela progesterona, pela testosterona, mas nós, como a gente é cíclica, não tem um estudo pautável, assim, falar, é exatamente como a lua, né? O Walderson pode até explicar melhor em relação à lua, mas bioquimicamente não. Nós somos mulheres, assim, e os hormônios são bioquímicos, se assemelha sim às fases da lua, né? A gente tem esse similar, mas o que nos respalda mesmo é uma coisa assim que é biológica mesmo, feminina, né? Até nessa parte da lua, o Walter pode até nos auxiliar melhor em relação a isso. Também a lua, né? Contada por semanas. Totalmente, Joyce. É isso daí que eu falei. A mulher... Aliás, o ser humano de um modo geral, mas a mulher principalmente, porque ela é mais sábia, ela tem mais intuição, ela tem mais sensibilidade, ela está diretamente ligada com o ciclo da natureza. Então, da mesma forma como a natureza tem os seus ciclos onde a lua se mostra e onde a lua se esconde, com a mulher acontece a mesma coisa, exatamente. E a gestação é contada pela lua e não apenas a gestação feminina. A gestação, vamos dizer, animal de um modo geral. Se você tem pet em casa, você já percebeu isso com com a sua cachorrinha, com a sua gatinha, até mesmo com os pássaros. É tudo contado de acordo com a lua. Então, por quê? Nós vivemos em consonância com o universo. Tem uma lei universal muito antiga que diz: aqui embaixo é igual a lá em cima é igual aqui embaixo. Então, essa mesma relação de harmonia, de tempo, de frequência, hora alto, hora baixo, acontece também com o ser humano.